Olá, o meu nome é Nelson Viegas e bem-vindos à rúbrica Livros com Propósito. O livro que eu vos trago hoje é este, Relatório Minoritário, de Philip K. Dick. Antes de vos falar do livro em detalhe e vos contar qual o propósito de eu ter trazido este livro para os dias de hoje, eu quero vos falar um pouco do autor, de Philip K. Dick. Eu comecei a ler Philip K. Dick juntamente com Robert A. Heinlein, são os dois escritores de ficção científica que eu mais gosto, e a ficção científica é sem dúvida também um dos temas que eu mais gosto de ler. Philip nasceu nos Estados Unidos em 1928, ele morre em 1982 com 53 anos. Ele escreveu cerca de 44 livros e 121 contos. Não foi muito famoso durante o seu tempo de vida, algo que é comum acontecer com muitas pessoas das artes, sejam eles escritores, pintores, autores, atores, enfim. Mas depois da sua morte ele teve o reconhecimento que merece, recebeu vários prémios, inclusive existe um prémio, portanto, com o seu nome, que é atribuído, portanto, a autores de ficção científica, e alguns dos seus livros foram transformados em filmes e foram tremendos sucessos de bilheteira, verdadeiros blockbusters. O primeiro foi o Blade Runner, de Ridley Scott, depois tivemos também o Total Recall, tivemos também o Relatório Minoritário, que vos vou falar hoje, e tivemos para mim o mais bonito deles todos, que é o Homem no Castelo Alto, que conta uma versão diferente daquilo que teria sido a nossa vida hoje, a nossa civilização hoje, se tivessem sido os alemães a ganhar a Segunda Guerra Mundial. Fantástico. Mas falando do livro, o livro aponta para um período, portanto, da nossa sociedade no ano 2052, okay? 2052, uma sociedade completamente distópica, que tinha saído, portanto, de uma circunstância de muita violência, de um passado carregado de criminalidade, e então foi criado um departamento chamado Pre-Crime, cujo objetivo era prender os assassinos antes de eles cometerem os seus crimes. E essa unidade de polícia existia, ela era liderada por John Anderton. No filme ele é protagonizado por Tom Cruise, o filme já agora foi realizado por Steven Spielberg, e ele é o fundador, portanto, dessa polícia, leva muito a sério o seu trabalho. Como é que eles conseguiam fazer essa previsão? Eles utilizavam seres, enfim, pessoas, não é? Mas mutantes, com capacidades de presciência, chamados precogs. A presciência significa a capacidade de prever, portanto, antecipadamente, e esses precogs, ligados a um conjunto de máquinas e computadores, naturalmente, conseguiam, portanto, entregar uma informação sobre potenciais crimes que iriam acontecer antes deles serem cometidos e serem, efetivamente, os criminosos presos antes de serem criminosos. Bom, sem querer falar das questões legais, não é, e éticas associadas a este conceito, quero dizer que isto aponta para o ano 2052, falta muito pouco para nós lá chegarmos, em cerca de menos de 30 anos nós estamos, portanto, em 2032, e este livro foi escrito em 1900, portanto, pouco mais de 1950, portanto, reparem bem, Philip K. Dick tinha uma visão de algo que eu agora ia dizer que poderá vir a acontecer, mas eu quero dizer que provavelmente já está a acontecer hoje. Bom, na trama do próprio livro, o John Anderton, ele próprio aparece depois indiciado como um potencial criminoso, e ele tem que, enfim, vira de caçador vira presa, e ele tem que fugir para provar a sua própria inocência. Mas para quem não leu o livro ou não viu o filme, eu vou deixar isso em aberto para vocês poderem estudar, ver o filme e ler o livro. Bom, mas o que é importante dizer aqui? Este cenário de poder prever crimes ou prever alguma coisa que pode vir a acontecer não é um cenário que se espera que venha a acontecer no ano 2052. Okay? Na mesma altura em que eu estou a fazer este vídeo, nos últimos dias tenho lido, e temos todos lido, coisas sobre os desenvolvimentos da inteligência artificial e aquilo que a inteligência artificial pode fazer. Ora bem, neste preciso momento, nos tempos presentes, não é? Na Dinamarca existe um super algoritmo de inteligência artificial
chamado Live2Vec, okay, que consegue prever com 78% de exatidão a data da morte de uma determinada pessoa. Naturalmente que os testes foram feitos com pessoas que já morreram, cerca de analisadas 8 milhões de pessoas que já faleceram, todos os dados destas pessoas foram introduzidos, portanto, no computador, o algoritmo, portanto, analisou os dados todos e foi capaz de prever as datas de morte com um grau de exatidão de 78%, quase 80%. Enfim, utilizando redes neurais profundas, tecnologias preditivas, inteligência artificial perfeitamente avançada, aquilo que o Live2Vec consegue fazer para prever a data da morte e podendo ser utilizado daqui para a frente para, enfim, prever a data da morte de quem hoje ainda está vivo, a mesma tecnologia, com alguma simplicidade, direi eu entre aspas, pode ser utilizada para criar uma nova polícia chamada Pre-Crime. Portanto, ou seja, os grandes desenvolvimentos que nós estamos a viver hoje em tecnologia, que foram de alguma forma perdidos por Philip K. Dick há 70 anos atrás, não é? Já não são hoje uma obra de ficção, mas uma realidade presente. Portanto, pegar nos dados das populações, pegar nos nossos comportamentos, pegar em tudo aquilo que são os dados conhecidos sobre os nossos hábitos, não é? Lançá-los numa máquina e prever até que ponto é que nós podemos eventualmente cometer crimes e começarmos a ser presos antes de os termos cometido. Bom, vocês dizem, isso parece-me demasiado exagerado, é um passo mais longo que a perna. Não é, meus queridos. Se nós olharmos para determinados países na Ásia, não vou dizer qual, para não correr qualquer risco, hoje já estão pessoas a ser presas, não é? E a ser reeducadas num processo de lavagem mental, porque, enfim, tendo em conta as suas crenças, têm um elevado potencial de serem terroristas. As pessoas não são terroristas, não cometeram nenhum crime, mas estão a ser separadas da sociedade, reeducadas, para que eventualmente não venham a cometer esses crimes. Portanto, vocês conhecem a teoria do sapo dentro da panela? Muito bem, se nós pusermos um sapo dentro de uma panela com água a ferver, o sapo vai saltar de lá de fora. Mas se o pusermos com água fria e formos aquecendo lentamente a panela, o sapo vai acabar por morrer cozido. Bom, que nós não sejamos o sapo na panela com todo este nosso entusiasmo sobre as novas tecnologias, sobre a inteligência artificial, que ela venha, mas que sejamos nós a controlá-la e não ela a controlar-nos a nós. Tal como eu digo sempre, sejam felizes, vivam com paixão, Deus vos abençoe e lembrem-se, encontramos-nos no topo. Um abraço!